Eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus ao seu coração, você que está sempre nos acompanhando no nosso canal. Esse texto da Palavra de Deus, ele se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 4, dos versículos 8 ao 37. É um texto da Palavra de Deus que nos fala da mulher sunamita e o seu filho. Uma história muito linda, um texto da Palavra de Deus que realmente nos traz muitas lições e é como eu sempre digo, a Palavra de Deus ela sempre vai edificar as nossas vidas e vai sempre nos trazer mensagens importantíssimas para os nossos corações, para a nossa vida também. O texto da Palavra de Deus nos diz o seguinte, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, a Bíblia diz: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido, a mulher sunamita: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Até aqui, nós aprendemos que nós estamos sendo observados. O texto nos deixa bem claro que o profeta Eliseu, ele ao passar por aquela cidade de Sunem, e ele costumeiramente, ele estava sempre em contato com aquela família que, de acordo com a palavra de Deus, lhe oferecia pão, lhe oferecia ali uma hospedagem, lhe oferecia ali, então, um descanso. Sabemos perfeitamente que naquela época não existia transporte. E tudo era feito a pé, ou, muitas das vezes, no lombo de um animal. E o profeta Eliseu, ao passar pela cidade de Sunem, esta mulher, ela tinha o costume, juntamente com o esposo, de oferecer pão ao profeta Eliseu. E ela então entende e percebe que Eliseu era diferenciado, que Eliseu era um santo homem de Deus. Notem que ela diz que Eliseu, ele não era um homem de Deus, mas Eliseu, ele era um santo homem de Deus. E, prosseguindo, ela então, conversando com o marido em particular, ela sugere o seguinte: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Ela então, juntamente com o esposo, entendem que seria importante construir um aposento para que toda vez que o profeta Eliseu chegasse àquela cidade, ele tivesse um lugar para poder descansar. E assim ela fez. E aprendemos até aí, então, o seguinte, que aquele casal vivia em sintonia. Porque muitas das vezes, muitos fazem planos onde um puxa para um lado e o outro pensa de maneira também diferente e não chega a um acordo. E assim foi feito. Prosseguindo, a Bíblia diz no verso 11, sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi,
chama esta sunamita, e chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Geazi, é importante que saibamos, era servo de Eliseu. E era normal naquela época os profetas, eles estarem acompanhados de um auxiliar que estava ali realmente dando apoio em seu ministério. E Geazi era um destes servos. Geazi era servo do profeta Eliseu. Então, prosseguindo no 13, a Bíblia diz: porque lhe dissera: eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Ou seja, o profeta Eliseu, ele entendendo o zelo que ela tinha, entendendo o zelo que aquele casal tinha por ele, ele então sente o desejo em seu coração de abençoar aquela mulher. Ela era uma mulher rica, ela era uma mulher independente, ela era uma mulher que, de acordo com a palavra de Deus, aparentemente, até então, estava tudo bem com ela. E Geazi, então, ele chega à conclusão e diz, no versículo 14, na parte B, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. No 15, pelo que disse ele, chama, e chamando-a, ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Ou seja, ela não creu na sua palavra, porque até então, naquele momento de sua vida, ela com certeza já não teria, ou ela já não tinha mais esperança de que poderia ter um filho. No 17, a Bíblia continua e diz, e concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. Ou seja, o seu filho, ele então, num dado momento, resolve visitar o pai. Resolve estar com o pai em seu local de trabalho. E a Bíblia diz, no 18, e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço, leva-o à sua mãe. Prosseguindo no 20, a Bíblia diz, e ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. No 21, a Bíblia diz, e subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou a porta e saiu. No decorrer do texto, a Bíblia diz, no 20, no 25, partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus, de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Ou seja, pela segunda vez, alguém pergunta a ela se vai tudo bem, e ela, no entanto, mesmo com o filho estando sem vida, ela diz, vai tudo bem. Na primeira vez, foi o marido que perguntou a razão pela qual ela ia ao encontro do profeta. E ela disse, vai tudo bem. E o filho, sem vida. O profeta Eliseu, ao contemplar de longe a chegada da mulher sunamita, ele então envia ao seu encontro Geazi, seu servo. E chegando diante dela, ele pergunta, vai tudo bem com você, com seu filho, com seu esposo? E ela diz, vai tudo bem. O que aprendemos
até aí? É que, na realidade, ela queria falar com o santo homem de Deus. Ela queria realmente passar para Eliseu a sua situação, o seu problema. Ela então entendia e entendeu, e isso nos traz uma grande lição, que não adiantaria nada ela perder tempo com o marido naquele momento. Ela entendeu que não adiantaria nada perder tempo com seu servo Geazi. Mas ela queria ter um encontro com aquele que ela mesma entendia que era um santo homem de Deus. Aprendemos, meus irmãos, aprendemos com você que nos ouve nessa oportunidade, que não devemos perder tempo com aqueles que não podem e não têm condições de resolver os nossos problemas. O único que tem e que pode resolver os seus problemas é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Ele que precisamos dirigir as nossas orações, as nossas súplicas e as nossas necessidades. No decorrer do texto, a Bíblia diz, no versículo 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor o encobriu e não o manifestou. Mas ele entendia que algo não estava bem, realmente, na vida daquela mulher. E então, no 28, a Bíblia diz, e disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Ela sente, então, a falta da presença do seu filho. E aí ela, então, vai adiante do profeta para entender do porquê que isso tinha acontecido. Então, no 32, a Bíblia diz, e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. No decorrer do texto, a Bíblia diz, no versículo 36, então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita, e chamou-a, e veio a ele, e disse ele, toma o teu filho. Ou seja, o profeta Eliseu, ele faz uma oração ao Senhor, intercede a Deus pela vida daquela criança, e Deus ouve a sua oração, e até então, a Bíblia mostra que aquele menino volta à vida. Palavra maravilhosa da parte de Deus aos nossos corações, que nos traz muitas lições. E uma das lições que nós aprendemos é que precisamos estar atentos, porque somos observados todo o tempo. E aquela mulher, ela entendia que ao passar por eles, ao estar com eles todos os dias, naqueles momentos em que ele passava por aquela cidade e era convidado a comer pão, ela então identificou que Eliseu era um homem diferenciado. Eliseu era um santo homem de Deus. Eliseu não era apenas um homem de Deus, como muitos hoje dizem que são, mas ele era um santo homem de Deus. A Bíblia nos diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E isso tem que ser uma realidade em nossas vidas. Aprendemos que não podemos perder tempo com aqueles que não podem resolver os nossos problemas. A Bíblia nos mostra que ela, quando chegou diante do marido, dizendo que precisava ir ao moço, ela não perdeu muito tempo explicando. E ela disse que ia tudo bem, porque a intenção dela era ir ao encontro do profeta. Da mesma forma, quando ela estava próxima, o profeta avista a mulher sunamita e manda, o profeta Eliseu manda Geazi, o seu servo, ir ao encontro daquela mulher. E quando Geazi chega ao encontro, chega diante daquela mulher, ele pergunta, vai tudo bem? Vai tudo bem contigo, com teu filho, com teu esposo? E ela também da mesma forma diz, vai tudo bem. Por quê? Porque a intenção dela era estar com aquele que poderia resolver o seu problema.
E é o que acontece. Ela, quando chega diante então do profeta Eliseu, ela então externa a sua situação, o seu problema, e ele então decide ir realmente à casa daquela mulher. E ali ele ora a Deus intercedendo pela vida do seu filho, que tinha morrido. Aprendemos também que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Embora Eliseu seja realmente um homem de Deus, ele, no entanto, recorreu a Deus em oração. E foi Deus, na vida de Eliseu, que realizou aquele milagre, estabelecendo a vida daquele menino que até então tinha morrido. Portanto, aprendamos nesse texto da palavra de Deus que estamos sendo sempre observados. Aprendamos também que não podemos perder tempo com aqueles que não podem resolver os nossos problemas. E aprendamos também que tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós queremos para as nossas vidas no sentido de resolução dos nossos problemas, se queremos ver os nossos problemas resolvidos, precisamos orar a Deus para que Ele realmente faça a sua vontade e, de acordo com a sua vontade, Ele venha realmente a resolver os nossos problemas e resolver as nossas situações. Foi o que aconteceu com o profeta Elias, que mesmo sendo homem de Deus, ele orou. Ele orou a Deus e Deus assim então concedeu em seu coração o seu pedido e realizou ali um milagre na vida daquela família, restaurando a vida daquele menino. Portanto, que possamos aprender com esses textos da palavra de Deus o quanto eles são importantes para as nossas vidas. Que possamos não apenas ouvir, mas que possamos aprender e colocar em prática. Que possamos ser verdadeiramente não apenas ouvintes, mas que possamos ser praticantes dos ensinamentos da sua palavra. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a todos. Leia a Bíblia e não se esqueça de se inscrever no canal.